Passo a palavra ao coordenador do CETEC, senhor Laurim Nora. Inicialmente, bom dia pessoal presente, o pessoal de informática, né, do CTE, ao Michel, né, da FECAM, a Juliana, o Gil, do SIGA, o Emerson, enfim, todos os que estão presentes, né, e nós, então, achamos de extrema necessidade estarmos realizando essa reunião. E como visto, a lei ela exige bastante, né, sobre a proteção de dados. Tomamos então a liberdade de conversar com a doutora Thaisa, na qual ela se dispôs a repassar para nós sobre a lei LGPD. Sabemos sim que essa lei foi aprovada lá em 2018, né? Mas ela vai seguir para votação agora, se não estou enganado, doutora, até dia 27, né? E nós temos que, então, estarmos atentos ao que ela vai dizer para nós, para que a gente consiga seguir o que ela determina. Dando uma olhada, né? Estudando um pouco a lei, a gente viu que não é pouca coisa. E também dá para se dizer que ela veio junto com a lei do Marco Civil, né? Alguma coisa nessa sequência, nessa mesma linha aí. Também pedimos a participação, então achamos de extrema importância do pessoal jurídico das prefeituras e associações e também do pessoal do controle interno. Dar as boas-vindas a todos vocês, né? E desejar uma ótima semana, né? Para nós aqui no Oeste, não foi muito boa o final da semana passada, né? Alguns municípios da nossa associação aqui foram bastante atingidos pelo tornado, tá? Mas com muito amor, muito carinho, dedicação, a gente vai nos dando as mãos e vamos em frente, né? Um abraço a todos, devolvo para a Juliana. Obrigada, Lauri. Também quero ressaltar aqui a participação do Michel, que é o nosso representante da FECAM. Bom dia, Michel, tudo bem? Michel está de férias, gente. Ele está aqui na boa vontade participando da reunião. Bom dia a todos. Acatamos o seu pedido, Michel. Temos uma reunião sobre LGPD. Então tá. Então passo a palavra à nossa palestrante, doutora Thaisa, a nossa convidada. Bem-vinda, doutora Thaisa. A palavra é sua. Obrigada, doutora Juliana. Me escutam bem? Bom dia, então, a todos. Agradeço em especial o convite, então, que me foi feito por meio da doutora Juliana, né? Uma profissional ímpar que há tantos anos está à frente da coordenação jurídica da FECAM e incansável na defesa do municipalismo, sempre muito presente, muito disposta ao auxílio a todos nós. Muito obrigada, tá, doutora Juliana? E fico muito feliz em conversar um pouquinho com vocês, trazer algumas reflexões e, quem sabe, ainda mais inquietações em relação a esse tema, proteção de dados pessoais, que é um tema apaixonante, mas ao mesmo tempo bastante angustiante. E a proteção, a gente deve iniciar essa conversa tendo em mente que a proteção de dados pessoais ela não é um assunto novo, até mesmo no Brasil. Nós falamos em proteção de dados pessoais no Brasil desde pelo menos 2010, por meio de projetos de lei, por meio da Lei de Acesso à Informação, que traz lá em 2011 esse conceito de informação pessoal, o dado pessoal identificado ou identificável, que depois veio a ser transportado para a nossa LGPD. Nós temos o Marco Civil da Internet, que se preocupa bastante com a proteção de dados pessoais, até chegarmos em 14 de agosto de 2018, data da nossa promulgação da Lei 13.709, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais aqui no Brasil. Mas 10 anos é muito pouco tempo quando a gente leva em consideração que na União Europeia, por exemplo, eles discutem proteção de dados pessoais há décadas. Depois do pós-Segunda Guerra Mundial, já se fala em proteção de dados pessoais, em especial na Alemanha, diante de todo o contexto histórico, social, político lá vivenciado. E passamos, então, por várias normativas
e legislações até chegarmos então aos idos de, encurtando aí a parte histórica, aos idos de 2016, onde presenciamos vários excessos, abusos em relação ao tratamento irregular de dados pessoais. Quem aqui não ouviu falar, né, dos escândalos do Cambridge Analytica, e abram parênteses para quem eventualmente ainda não assistiu a um documentário, Privacidade Hackeada, produzido pelo Netflix, que bem retrata essa situação. Isso fez com que a União Europeia ela promulgasse, então, o seu Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais. Existiam, então, leis esparsas e agora há um regramento geral a ser observado por todos os países da União Europeia. E é um regramento bastante robusto. Neste regramento, ele estabelece que só pode tratar dados de cidadão europeu aquele que fornecer um nível de proteção de dados, ao menos no patamar do Regulamento Geral da União Europeia. Como consequência, houve uma verdadeira corrida em muitos países para aprovarem as suas leis gerais de proteção de dados pessoais e poderem manter as suas relações negociais com a União Europeia, entre esses o Brasil. E podemos então dizer que nós enfrentamos hoje a nossa terceira onda de proteção de dados pessoais no Brasil. Nós tivemos lá em 1988, com a Constituição Federal, a nossa primeira onda. Como assim? A Constituição Federal nos apresenta o habeas data e nos traz, olha, você quer saber o que eu tenho de dados pessoais seu? Então, entra com essa ação que eu te dou. Em seguida, em 2011, nós passamos pela nossa segunda onda de desjudicialização, em que a Lei de Acesso a Informações, ela fala, olha, você não precisa entrar com uma ação. Pega aqui no site, que aqui no meu site eu tenho uma série de dados pessoais seu. E agora a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, então, no Brasil, ela vem reconhecer que esse direito é do titular, que o proprietário dos dados pessoais é o titular, não é o poder público, não é a empresa, não é o proprietário da base de dados. No entanto, ela nos traz, além do consentimento, outras 9 bases legais para conseguirmos tratar os dados pessoais. E ela reconhece, olha, esse não é um direito absoluto. Em determinadas situações, eu posso sim tratar os seus dados. E, portanto, nós precisamos inicialmente mudarmos a nossa cultura, entendermos que proteção de dados pessoais é sim muito importante. No entanto, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela não vem emperrar a inovação, o desenvolvimento tecnológico, ao contrário. Se diz que agora você tem, inclusive, maiores condições de tratar a tua base de dados pessoais, e ela traz como fundamento a inovação, o desenvolvimento tecnológico. E traz, então, o titular, claro, para o centro desse palco, né? Agora ela trabalha com o quê? Com esse dever de transparência ativa, o titular ser informado pelo ente, pela instituição, enfim, sobre quais dados dele estão sendo tratados. Abro um parênteses aqui para mencionar que existe, inclusive, uma proposta de emenda constitucional, de emenda à Constituição, a PEC 17/2020, que ela quer, então, trazer agora de maneira expressa como gênero a proteção de dados pessoais como uma garantia fundamental do cidadão. Essa PEC ela ainda está em tramitação, mas logo à frente nós vamos ver que já há uma importante decisão do STF que reconhece, independente dessa aprovação legislativa, a proteção de dados pessoais como um direito fundamental do cidadão. E aí trabalha com os princípios da autodeterminação informativa. Bem, além do titular, então, que é o proprietário, é a pessoa natural, a pessoa física, o proprietário desse dado pessoal, a lei nos traz, então, novas figuras. E a gente precisa começar, até para poder entender, como o senhor Lauri falou sobre a vigência, nós precisamos começar falando sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Como assim? Foi criado, então, esse órgão central de interpretação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, porque ela é uma espécie de
Regulamento Geral da União Europeia, mas desidratado. É uma lei, a nossa lei é uma lei bastante principiológica, até para que ela não se torne obsoleta. E foi, então, atribuído, delegado, né, dado o ônus à ANPD, peço licença para a gente para chamarmos, então, a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados como ANPD, foi atribuído à ANPD a interpretação dessas normas. Só que a ANPD ela não está constituída ainda. E aí, aqui nós temos um grande problema, porque uma das funções primordiais dela é o quê? É educar, 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 normatizar e depois fiscalizar e penalizar. Por que, então, Thaisa, que é tão importante para entendermos a vigência, falarmos da ANPD? Como o senhor Lauri disse, em resumo, nós temos hoje vigentes na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais os artigos que dispõem sobre a ANPD e como é estruturada então a ANPD. Ela possui um conselho diretor composto de 5 membros. Esses 5 membros eles devem ser indicados pelo presidente da República, aprovada a indicação pelo Senado Federal, ou seja, sabatinados e aí então nomeados. Ocorre que não foi ainda indicado esse conselho diretor pela nossa presidência. E mesmo que fossem indicados nos próximos dias, a sabatina demoraria um tempo, né? Porque nós temos aí uma série de autoridades, inclusive, para serem sabatinadas. E aí, o que fazer sem a ANPD? Como nos adequarmos se ela ainda não está vigente, interpretando vários dos seus dispositivos? De maneira breve, então, só para nós entendermos, é uma estrutura enxuta a ANPD, além desse conselho diretor que é composto por 5 membros, há um Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade e da Privacidade, um conselho consultivo, enfim, composto de 23 membros. Ela vai ter uma ouvidoria, uma corregedoria, um órgão jurídico de assessoramento próprio, unidades técnicas e administrativas. A ANPD, quando em vigor, ela poderá, inclusive, dispensar a nomeação de encarregado de dados em determinadas circunstâncias, levando em consideração natureza, porte ou volume de dados tratados pela instituição. Qualquer município deve, se submete à LGPD, qualquer município deve se adequar à proteção de dados pessoais? Sim. O que pode acontecer é a ANPD, de acordo com o tamanho, o porte, o volume, dispensar ou não essa figura do encarregado de dados. Mas independente, mesmo que para determinado tratamento eu não me submeta por inteiro à LGPD, o que se tem agora é que você passa a respeitar um mínimo de princípios que essa legislação nos traz e que nós também conversaremos adiante, que seria o princípio da minimização, da adequação, da necessidade e assim por diante. Então, hoje nós temos a ANPD em plena vigência, né, os artigos que tratam dela. As sanções, então, na nossa redação final, elas passam a viger a partir de agosto de 2021. E os demais artigos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, eles passam a viger de acordo com a redação dada pela MP 959 de 2020, passam a viger em maio de 2021. Mas essa MP, ela vige até o final do mês. E se ela não for convertida em lei, significa que prevalece a redação da Lei 14.010 de 2020. O que isso significa? Desculpa, é só para a gente entender, então, essa questão dos prazos, doutora. Então, hoje, a medida provisória, ela está vigente. Então, se a gente for considerar a medida provisória vigente hoje, ela teria validade, nós teríamos que implementar a LGPD nos municípios agosto desse ano. Não. Se essa medida provisória que vige hoje for convertida em lei, então até o final do mês o prazo que a gente tem é os demais artigos da LGPD, que seriam os direitos do titular, e que aí a gente vai conversar, o dever do município de publicar no seu sítio oficial os dados que ele trata, a forma que ele trata, o nome do encarregado, ele passa a viger a partir de maio do ano que vem. E se essa MP não for convertida em lei,
que era uma forte corrente que vinha defendendo a não conversão da CMP em lei, ela passa a viger, e aí a grosso modo, né, de maneira mais resumida, em setembro deste ano. Ou seja, a partir de setembro, a partir do dia 28 de agosto, o titular ele pode encaminhar um requerimento para o encarregado de dados, encaminhar um requerimento para o município, perguntando quais são os dados que o município tem a respeito dele, qual é o tratamento que é feito, a finalidade desse tratamento e exercendo, então, por completo os seus direitos estabelecidos ali na lei geral. Entendi. E na falta, mesmo que na falta de uma ANPD, dessa autoridade administrativa fiscalizadora, nós temos outras autoridades fiscalizadoras que hoje, inclusive, já estão agindo. Como assim? Ministério Público, o Poder Judiciário, numa relação consumerista, o PROCON. Nós já temos, senhores, inclusive decisões do TJ de São Paulo, em que ele defere o pedido do Instituto de Defesa do Consumidor e do PROCON lá de São Paulo para a entrega de relatórios e documentos previstos na LGPD. E a LGPD, ela não está em vigor. E aqui, então, já que, né, a gente comenta, se os senhores me permitirem, eu gostaria, inclusive, de compartilhar, então, essa decisão com os senhores. Doutora, consegue fazer o compartilhamento? Isso mesmo, no share screen. Tá. Essa decisão, por exemplo, de São Paulo, em que, sobre o sistema, o metrô de São Paulo, ele possui um sistema de monitoração eletrônica com reconhecimento facial, e há rumores de que esse tratamento de dados pessoais está sendo compartilhado com empresas de publicidade, que aí a publicidade seria direcionada de acordo com a fisionomia, enfim, a característica da pessoa. Uma mulher feliz, então acho que ela vai gostar desse tipo de publicidade. Homem bravo. E aqui, então, foi requerido justamente para essa investigação que fosse fornecido a forma de tratamento dos dados pessoais. E os senhores podem ver que essa decisão de São Paulo, ela concedeu o fornecimento desse relatório de tratamento de dados pessoais, de impacto, a forma, a base legal, tudo com fundamento na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que ainda não está em vigor, senhores. Essa é uma decisão de 12 de janeiro de 2020. Doutora, então, nesse sentido, seria possível que se o município tem uma câmera na frente da prefeitura, por exemplo, e registra imagens dos cidadãos que entram e trata esses dados, depois o cidadão pode solicitar informações de como que é feito esse tratamento desses dados. É isso, né? A princípio, sim, doutora. Então, daí a importância do município, e também eu gostaria de conversar com os senhores, trazer essa reflexão de começar a procedimentalizar e ter internamente, ao menos internamente, descrito quais são esses dados, qual é o tratamento que ele realiza, para que ele realiza, é para segurança, é excessivo ou não, tem alguma coisa aqui que eu não preciso para este tratamento? Bem, nós já vimos então que independente de Lei Geral de Proteção de Dados em vigor ou não, o fato é que estamos vivendo sim uma mudança de cultura, uma mudança de mindset em que você traz o titular para o centro, você empodera ele, você reconhece que ele é o proprietário desses dados. Ok, mas então, além da NPD, quais outras figuras essa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ela cria? Ela criou, então, a Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais, tem-se o titular. Quais são esses direitos, por exemplo, então, que o titular, como conversamos, ele pode requerer? Há 2 prazos na LGPD. E esses 2 prazos fixados hoje, eles dizem respeito justamente à resposta de um requerimento do titular, em que a instituição ela deve responder esse requerimento de forma imediata ou, se for uma descrição completa, em 15 dias. Os demais prazos constantes estão fixados como prazos razoáveis. E aí a gente pergunta, o que é um prazo razoável? O prazo razoável é algo bastante abstrato. O judiciário, ele já tem tomado como base para essa interpretação
o regulamento da União Europeia, em que lá se estabelece prazos de 48 ou 72 horas para você informar a agência deles, a autoridade deles de proteção de dados e o titular frente a um vazamento. Ou seja, razoável, efetivamente, é o prazo suficiente para que você possa tomar providências, para que você possa agir. Então, além da NPD, nós temos também o controlador e do titular, perdão, nós temos o controlador de dados. Quem seria o controlador de dados? É a minha autoridade máxima responsável por determinar como esse tratamento vai ser realizado. Tribunal de Justiça de Santa Catarina e Tribunal de Justiça de São Paulo já fixaram que o seu controlador é o presidente do Tribunal de Justiça. É ele quem tem capacidade, competência, é ele quem determina, por meio das suas normas internas, como o tratamento de dados vai ser feito nas instituições. E no município, eu posso ter mais de um controlador de dados? Essas respostas nos serão dadas com maior segurança pela nossa autoridade de dados quando estiver estruturada. Hoje, a lei não impede que você tenha mais de um controlador. Ao contrário, o que ela diz é justamente aquela pessoa com capacidade, com autoridade para determinar a forma de tratamento. Então, eu poderia estar pensando em um controlador por secretaria, um controlador por pasta. Não, mas o meu município não precisa de tudo isso. Um único controlador é suficiente. Ok. Isso terá que ser definido de acordo com a realidade de cada município. E o operador, então? Quem é essa figura que a lei fala? O operador, então, é essa pessoa que trata o dado de acordo com as instruções do controlador. E aqui também não há uma única posição. E volto a falar sempre, senhores, de TJ São Paulo e TJ Santa Catarina, porque são os nossos tribunais que estão mais à frente, mais avançados nessa jornada de adequação. Em São Paulo e em Santa Catarina, eles entendem que os operadores são os servidores que tratam o dado em nome do presidente. E aí Pode falar. Só abrir o microfone aqui. Thaís, assim, ó, doutora, se possível, esse controlador e esse operador, no caso em nossos municípios de menor porte, existe como ser a mesma pessoa ou não pode ser a mesma pessoa? Então, senhor Lauri, essa é até a explicação que eu gostaria de comentar com os senhores. O controlador, o operador, perdão, para os tribunais de justiça, eles entendem que todos aqueles que tratarem o dado de alguma forma são considerados operadores. Então, significa dizer que o senhor é um operador também. Ocorre que os operadores, eles respondem solidariamente com o controlador. E aí nós estamos diante de uma situação bastante delicada. E além, em determinados momentos, em um momento, ela inclusive fala, olha, o operador e o controlador devem indicar um encarregado de dados. O TJ de São Paulo, ele se preocupa, inclusive, com a própria questão de desvio de função, mas isso não está na estrutura da carreira, como uma atribuição do servidor. Então, vou ter que fazer uma readequação da carreira, vou ter que acrescentar essa atribuição. Ele entende que sim. Santa Catarina, por hora, entende que um termo de confidencialidade, um termo de sigilo é suficiente. Eles não vão mexer neste momento na estrutura, mas eles estão considerando servidores operadores. E aí, a outra corrente, que eu acho que a gente responde um pouco o que o senhor pergunta, a reflexão que o senhor faz, é que, em determinados processos, não necessariamente eu vou ter um operador. Eu tenho determinados... Quando eu teria essa figura do operador? Quando há uma contratação externa. Quando, aqui eu tenho um sistema de que uma outra empresa vai tratar o dado por mim, ou é um externo quem está tratando. Aí sim teria muito mais razão de estarmos falando em nomear esse terceiro, ter nomeado seu encarregado também de dados para fazer esse canal de comunicação entre operador, controlador, ANPD, titular. E aí sim nós estaríamos considerando uma responsabilidade solidária. Todo modo, independente de servidor ser considerado operador ou não,
a administração, frente a um incidente de segurança da informação, ela vai ter que ter procedimentalizado, vai ter que ter as suas normativas internas para apurar esse incidente e verificar se o servidor, ele agiu de má fé ou não, se ele teve culpa ou não, e aí sim ela poderá exercer o seu direito de regresso em relação àquele servidor. Se foi uma falha humana grave, que poderia ter sido evitada. E aí eu não sei se eu consigo responder. Efetivamente, os senhores já devem ter se deparado com outras falas, com colegas falando sobre o assunto, e o que se tem é, olha, não há respostas prontas e acabadas. O importante é nós começarmos a fazer. Meu Deus, e agora? Se essa lei entrar em vigor em setembro, o que eu vou fazer? O importante é a instituição, o município, demonstrar a sua boa-fé, demonstrar a sua cooperação, demonstrar que começou, saiu do ponto comum. Nós saímos da inércia. Como fazer isso? Eu sugiro que o nosso primeiro passo seja efetivamente a capacitação. Nós conversarmos, nós dialogarmos, nós buscarmos cursos a respeito. E aí eu estou falando de recursos financeiros? Não necessariamente. Ainda mais nessa época de quarentena, nós podemos constatar vários cursos, várias lives, vários seminários, enfim, tratando do tema. O TJ de Santa Catarina, por exemplo, quinzenalmente ele recebe um especialista, alguém de renome no assunto. Nós temos várias, e depois eu compartilho também a tela com os senhores, modelos de adequação aí prontos para a gente estar seguindo, em especial da União Europeia, que são grandes modelos, com certeza, se nós estivermos adequados, de acordo com o Regulamento Geral da União Europeia, eu acredito que estaremos em relação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, assim, vamos materializar. Fizemos essa reunião, olha, no dia tal, vamos fazer aqui uma ata, conversamos sobre o tema. E a partir de agora eu já estou conseguindo falar um pouquinho sobre o tema. Eu preciso, então, levar esse tema para a alta cúpula. Eu preciso sensibilizá-la que mesmo em meio à minha crise financeira, econômica e de saúde, eu vou ter que casar de alguma forma esse tema. Eu consegui convencê-los. Então, será que agora é o momento da gente formar aqui um grupo de trabalho, uma comissão para falar sobre isso? E aí é o nome que os senhores entenderem melhor, é Comissão de Proteção de Dados Pessoais, é comitê gestor, enfim. E nesse comitê, sugere-se que seja, assim, multissetorial, que tenham pessoas de diversas áreas, porque não se demanda especificamente conhecimento tecnológico, ou conhecimento jurídico, ou compliance, controle interno, administrativo, contábil. Nós vamos precisar de todos engajados, falando e debatendo o tema. Até porque, então eu vou contratar hoje uma empresa para vir aqui adequar a minha prefeitura. E eu acho muito legal quando eu escuto pessoas que efetivamente entendem sobre o tema e falando, olha, sinto informar, essa pessoa não vai conseguir fazer nada sem você. Ainda mais, a lição deve ser feita em casa, pelo pessoal da casa. O que uma consultoria externa vai conseguir nos fazer, além de nos orientar? Vai sentar do nosso lado e vai pedir que dados você tem, como você trata. Quando não nos encaminharam um Excel para que a gente preencha e devolva para eles, então, analisarem as nossas bases legais. Então, é necessário nós iniciarmos, nós nos capacitarmos, e em dado momento, nós vamos ver que não tem como fugir, nós vamos precisar mapear os dados dentro da nossa instituição. Nós precisamos conhecer a nossa casa. Se nós não conhecermos a nossa casa, nós não saberemos o que nós precisamos fazer para melhorar. Como que eu vou fazer esse mapeamento de dados? Você pode mapear o fluxo de cada dado, e aí eu acredito que se torne bastante dificultoso, ou você pode mapear por sistemas, por blocos, que eles chamam de top-down, né? E talvez essa seja uma maneira mais didática. Tá, mas são muitos dados, então vamos começar pelos mais críticos, pelos que eu entendo que tem mais risco.
E como que eu vou fazer? Aí vai de cada área, né? A área jurídica talvez prefira fazer em formato de parecer jurídico, de parecer escrito, outras áreas em formatos de tabela. E o que tem que ter nessa minha tabela? Nesse meu Excel, nesse meu Word, enfim. Ah, tá, então eu vou começar pelo sistema X. Nesse sistema X, a minha primeira coluna, então, vai ser que dados pessoais esse sistema tem. Ah, tá, coletei. Realmente, é um trabalho de formiguinha, mas a gente precisa começar. Ah, não, olha, esqueci de um dado. Ok, se lá na frente você vê que esqueceu, você melhora, vai melhorando. E é isso que é unânime, é um consenso em todos. O importante é começar. E você escuta todos falando a mesma coisa. O importante é começar. Se a NPD lá na frente entender que eu não deveria ter feito assim, eu adequo. Mas pelo menos eu mostrei a ela que eu comecei. Tá, então eu tenho a minha fileirinha aqui de dados pessoais. Agora eu vou colocar como que eu tenho acesso a esse dado. Fui o titular que me entregou. Eu tenho ele por meio de um convênio que eu fiz com a Receita Federal. Da onde que vem esse dado? Passo seguinte. Tá, ok, mas para que eu quero esse dado? Ah, é para cumprimento de uma política pública, para execução de uma política pública. Eu tenho que estar sempre visualizando aqui o interesse público. Ah, ok. E agora, quais são os riscos desse dado? Tem alguma coisa... Realmente eu preciso de todos esses dados? Quando eu começo a mapear, eu começo a verificar que tem dados ali no meu sistema que não me servem para nada, que estão ocupando uma estrutura física, tecnológica, estão te trazendo riscos, porque no eventual vazamento isso te trará responsabilidades. Em um eventual incidente de segurança segurança da informação, te trará responsabilidades. Então, eu começo, inclusive, a visualizar dados a serem não só eliminados, e aí a gente fala em descarte seguro, como também dados a serem substituídos. Eu tenho um e-mail pessoal. Puxa, mas eu preciso desse e-mail pessoal? Não, vamos trocar então por um profissional. Vamos colocar juliana@fecan. Tá, mas será que eu não posso colocar jurídico@fecan? Ok, é um dado identificável. Eu vou chegar na Juliana, mas vejam que eu já estou tendo as cautelas de estar minimizando os meus riscos. Eu já estou olhando os dados pessoais de outra forma. E aí, nesse trabalho, cada vez que eu vou avançando, eu consigo dar um passo à frente. Ah, identifiquei as minhas falhas de segurança da informação. Nossa, eu tenho um login e senha para 10 pessoas. Isso é inadmissível. Eu preciso um login e senha para cada pessoa. Ah, esse meu dado, o fluxo dele, ele caminha aqui, a trajetória dele é sem criptografia nenhuma, não tem segurança nenhuma. Ah, vamos utilizar alguma forma de criptografia? E assim você vai amadurecendo o teu fluxo de dados, o teu tratamento na instituição. Após, então, construirmos o nosso relatório, o nosso mapeamento de dados, e aí, consequentemente, o nosso relatório de impacto à proteção de dados pessoais, nós podemos começar a pensar em quê? Em rever as nossas políticas internas. Porque se eu sei o que eu tenho, eu começo a entender também o que eu preciso melhorar na instituição. Eu tenho uma política de segurança da informação, eu tenho boas práticas, eu tenho aqui instituído a minha governança de dados. Quando uma auditoria bater aqui, qualquer um vai saber explicar para ela como esse dado trafega, por que trafega, qual é o meu plano de resposta frente a um incidente de segurança da informação? E é um trabalho efetivamente de amadurecimento. Eu acho que, em primeiro lugar, não é desespero, é sim a ciência de que o assunto deve ser tratado com seriedade, mas que nós precisamos iniciar, nós precisamos ir avançando. E a partir do momento que a nossa governança de dados, a nossa adequação, ela avança, nós conseguimos ter pronto na nossa instituição, inclusive modelos de notificação à NPD, de notificação ao titular frente a um vazamento de dados pessoais. Por que esses modelos? Porque quando acontece alguma coisa, a resposta precisa ser imediata, a resposta precisa ser célere. E se eu sei esse passo a passo, isso acelera a minha resposta. Tá, e toda essa minha, você me disse que o meu começar, então, vai ser levado em consideração se acontecer alguma coisa, se alguém bater aqui, seja a NPD ou não, que seja o Ministério Público, que seja o Tribunal de Contas, que seja o Poder Judiciário, é levado em consideração a minha boa-fé,
a minha cooperação, o meu mapeamento de dados, as minhas políticas internas, as minhas boas práticas, a minha resposta imediata, o que eu fiz para mitigar esse incidente. É todo incidente que eu aviso, que eu comunico, o titular e a NPD? Não. A lei nos traz o quê? São aqueles que efetivamente são considerados relevantes e causem dano ao titular. Ainda é abstrato? É abstrato. E aí nós precisamos, mais uma vez, da NPD aí em pleno vapor para poder nos orientar em relação a esses conceitos. Hoje, o que nós temos é, na ausência da NPD, sim, o judiciário ele vai começar a ter que suprir essa lacuna. Em relação a essa jornada de adequação, eu até gostaria de compartilhar, e peço agora novamente licença para compartilhar a minha tela aqui com os senhores, porque eu acredito que seja bastante interessante. Bem, essa primeira tela aqui é em relação ao TJ de São Paulo. Por que a gente está visualizando essa tela? Vocês vão ver, então, que o TJ de São Paulo ele já tem bastante desenhado, avançado a sua jornada de adequação. Aqui ela nos traz, como a gente conversou no início, os conceitos de controlador, o conceito de operador, e aqui a gente vê, então, que ele considera o agente público, no sentido amplo, sobre a autoridade nacional. Aqui ele traz sobre o comitê gestor dele, quem seriam esse comitê, quais as funções deste comitê, e eu vejo com muito bons olhos esses modelos, esses modelos que nós já possuímos, né? Esses frameworks, estruturas que já podem ser, sim, adaptadas às nossas políticas internas. Não é igual, não é, cada município tem a sua realidade. E isso vai, sim, sempre ser considerado, ou deve ser considerado, a realidade fática vivenciada por cada município. Mas nós precisamos iniciar. E aí um site que para mim é formidável é este daqui, da Autoridade Independente do Reino Unido. E aqui neste site, os senhores vão encontrar, e eu já traduzi para facilitar para a gente, vocês vão encontrar modelo para tudo. Como assim para tudo? Para tudo mesmo. É daqui, inclusive, que as consultorias, elas extraem os seus relatórios, os seus modelos de mapeamento de dado pessoal, relatório de impacto da proteção de dado pessoal. Essa Autoridade Independente do Reino Unido, inclusive, ela responde a consultas, a pesquisas, ela já tem entendimentos consolidados, tem várias linhas mestras que a gente pode nos socorrer. Então, por exemplo, aqui, nós temos vários guias aqui, como os senhores podem ver. Neste outro, e é necessário passar algumas horas aqui nesse site, enfim, documentação, ela te fala o que você precisa, o o controle interno, o que você vai precisar detalhar, o que você vai estar disponibilizando, operador, e você, o que você tem que fazer? Aqui, avaliações de impacto de proteção de dados pessoais, te explica o que é, como fazer, enfim. Ela tem, inclusive, como fazer um relatório de impacto da proteção de dados. Ela tem, inclusive, modelos de autoavaliação e lista de verificação. Enfim, tudo que os senhores precisarem, os senhores certamente encontrarão. Desculpe. Neste site aqui, essas listas de verificações. Opa, deixa eu ver aqui. Só um pouquinho, desculpe. Tá, aqui eu vou guia sobre processamento de dados pessoais, como fazer, as avaliações, tem até, e aí eu vou avançar, que aí os senhores vão conseguir ver melhor. Aqui serão as minhas tabelinhas, como eu posso então iniciar o meu relatório de impacto da proteção de dados pessoais. Aqui você vai preenchendo, vai dizendo que dado você tem, qual é o dano do risco e assim por diante. Mas ok, a União Europeia está muito longe. Então, vamos para o site do TJ. O TJ daqui, na parte específica de tecnologia da informação, ele tem muito material que eu considero bastante relevante e que pode subsidiar as nossas análises. Inclusive, hoje, o seu plano de resposta frente ao incidente de segurança da informação está aqui desenhado no site do TJ. E aí é bem fácil realmente vocês encontrarem
essa gestão de resposta a incidentes. Hoje, se tiver um incidente lá no TJ, o que acontece? Eles vão receber esse comunicado, vão analisar e vão dizer se isso é um incidente de segurança da informação ou não. Porque a gente sabe que nem tudo é um incidente, uma violação. Registra um incidente, eles vão precisar como conversar, vamos analisar e investigar. Enfim, tem todo um caminho aqui que aí os senhores vão ter tempo, enfim, para poder analisar e adaptar a realidade dos senhores. Não só o TJ, e aí nós temos manual de boa prática já disponibilizado pelo governo federal, nós temos aqui a Política Nacional de Segurança da Informação, que nós poderíamos estar transportando para a nossa instituição, glossário de segurança da informação. Temos aqui alguns modelos que eu acredito que talvez possa auxiliar os senhores nessa jornada de adequação. A LGPD, e agora já me encaminho para as nossas reflexões finais, ela vem revogar marco civil da internet, lei de acesso à informação? Não. Ela sim possui, no artigo 60, ela altera expressamente um dispositivo do Marco Civil da Internet, propriedade do titular, e que agora você deve observar a proteção de dados pessoais e as normas vigentes cogentes. No entanto, o que se tem é que deve haver o diálogo, as leis, as matérias, elas devem se comunicar e muito provavelmente agora você para olhar. Seria uma interpretação conforme, como nós chamamos. Como assim? A lei de acesso à informação tem muita coisa ali. O que ela te traz? Um dever de transparência ativa. Mas, por exemplo, em uma publicação nominal de vencimentos de servidor público, nós precisamos diferenciar o que é transparência ativa, o que é um dado profissional, que a lei exige a publicação e aí peço perdão pela palavra, do bisbilhotar. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela não te impõe expor dados da vida privada da pessoa. Como assim? A pessoa tem um financiamento com o banco. Isso não é para estar lá disponível no site. Ou então ela possui descontos de pensões alimentícias. Ninguém quer saber se essa pessoa está separada, se ela tem 3 filhos, ou enfim, isso efetivamente é algo da vida privada da pessoa. E ao lermos a Lei de Acesso à Informação, a gente vai ver que ela tem esse cuidado também com a proteção de dados pessoais. Há quem defenda, inclusive, que o dever que se tem é de publicação da estrutura remuneratória. Jamais essa verdadeira devassa que se faz da vida pessoal do servidor. Não é um assunto unânime, é um assunto ainda bastante debatido, nós não temos uma única resposta. Não só a nossa NPD, como os estudiosos do assunto, o judiciário, eles têm debatido bastante e aguardam então aí os nossos próximos cenários, né, dessa jornada de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Eu acho que, por fim, o que eu repiso é a necessidade efetivamente da gente desconstruir um objetivo, vem para somar, vem para te dar, sim, maiores possibilidades de tratamento de dados pessoais. No entanto, logicamente, nós precisamos ter um mínimo de cautela, de cuidado, para não estarmos diante de abusos como nós já presenciamos e presenciamos, continuamos presenciando a todo instante, né? É o que a gente conversa sempre, né? Vamos materializar, vamos registrar tudo que a gente tem feito para demonstrar nossa boa-fé e cooperação. Agradeço a atenção de todos, peço desculpas se avancei no horário dos senhores, permaneço à disposição. Doutora Juliana, devolvo a palavra. Obrigada, doutora Thaisa. Agora aqui no finalzinho, eu não sei se foi a minha internet, mas eu não entendi muito bem o paralelo que a doutora fez com relação à lei de acesso à informação e à LGPD. Eu não sei se a doutora se importa em falar de novo.
Peço desculpa, então, pela instabilidade da minha conexão aqui em casa. Bem, o que a gente conversava, o que eu refletia com os senhores, é em relação à necessidade das normativas dialogarem. A LGPD, ela não veio revogar a Lei de Acesso à Informação ou o Marco Civil da Internet. Há, sim, um dispositivo na LGPD que altera um inciso específico do Marco Civil da Internet, mas para reconhecer a titularidade do dado pessoal daquela aplicação de internet como do titular. No entanto, o que se tem é que será necessário esse diálogo das fontes e uma leitura conforme, então, de cada normativa. Por exemplo, na Lei de Acesso à Informação, algo que todo mundo, que está bastante em voga e bastante debatido. O que eu preciso efetivamente publicar em relação à publicação nominal dos vencimentos de um servidor público? E aí, para alguns, o dever que a lei traz é de publicação da estrutura remuneratória do cargo. Para outros, não, puxa, preciso definir um pouco, mesmo que minimamente. No entanto, jamais publicar dados da vida pessoal. O que a lei quer são dados profissionais, da estrutura da carreira, não dados dados relacionados a pessoa possui financiamento bancário, a pessoa tem em sua folha de pagamento descontos relacionados à pensão alimentícia. Isso é uma verdadeira devassa na vida privada da pessoa. Isso é uma violação aos dados pessoais. Então, esse não é um impositivo da Lei de Acesso à Informação, mas é, sim, uma matéria que vem sendo bastante debatida e acredito que nós tenhamos novas interpretações ou novas orientações daqui para frente, ainda mais tendo a proteção de dados pessoais como um assunto também prioritário frente a tantos outros, né? Mas que se passa a discutir, se passa a visualizar com outros olhos. Perfeito, entendi. E eu queria também que a doutora repetisse a parte dos prazos, para ficar bem clara essa questão dos prazos da vigência da LGPD. Me perdoa, doutora, mas é porque foi falado bem lá no início e a gente estava no início com 30 participantes, agora nós somos em 72 participantes, então aumentou o nosso público. Obrigada, então. Bem, em relação aos prazos, o que a gente tem hoje da última redação da legislação? Os artigos que disciplinam sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais já estão vigentes. No entanto, nós não temos a nossa NPD, como conversamos, estruturada, o que é uma pena, porque estaria respondendo todas essas nossas indagações, todas essas nossas dúvidas. Em relação às sanções, elas passam a viger a partir de agosto de 2021. Em relação aos demais dispositivos, hoje, vigente a MP 959 de 2020, passa a vigorar a partir de maio de 2021. Mas essa MP, ela corre um sério risco de não ser convertida em lei. E se ela não for convertida em lei, continua vigorando a redação dada, então, a redação prevalecerá, perdão, a redação dada pela Lei 14.010 de 2020, em que os demais artigos passam a viger a publicação da LGPD, que seria 16 de agosto de 2020, ontem. E alguns falam, inclusive, em eficácia retroativa. O que eu acredito eu espero, né, que o Congresso Nacional ele venha legislar, como a própria Constituição ela nos coloca, essas relações ocorridas durante a vigência da MP 959. Todo modo seria, a partir de setembro, se essa MP não for convertida, o titular já pode exigir os seus direitos, já uma série de obrigações por parte dos agentes de tratamento, sim, é a partir de setembro, a partir do dia 28 de agosto de 2020. Perfeito, entendido. Só, doutora, desculpa, até complementando em relação à vigência da lei, eu achei bastante interessante, porque até então eu predominantemente escutava dos estudiosos do tema, enfim, e poderes, eles defendendo a não conversão da MP em lei.
E agora, nos últimos dias, eu falo de sexta, sábado, eu escutei, inclusive, o próprio deputado Orlando Silva, enfim, o relator do projeto de lei que deu origem à LGPD, defendendo que, se o presidente da República ele indicar os nomes do conselho diretor, é uma amostra de que o governo efetivamente ele está agindo para a estruturação da ANPD, e aí, então haveria uma possibilidade de essa MP ser convertida em lei. E aí os demais artigos, então, vigentes a partir de maio do ano que vem. Porque há um reconhecimento de que, efetivamente, por mais que nós tenhamos outros órgãos aí interpretando a proteção de dados pessoais, seria extremamente prejudicial uma série de direitos aí podendo ser exigidos e uma série de responsabilidades para os agentes de tratamento, sendo que a ANPD não está em vigor. Os órgãos vão interpretar da sua forma e ela pode, muito provavelmente, depois pode orientar, olha, não era assim, não era bem assim que eu queria, não é dessa forma que eu interpreto. Perfeito, entendido. Muito obrigada, doutora Thaisa. Nós temos alguns questionamentos aqui no chat. Eu não sei se a gente tem tempo ainda para ler. Acho que sim, tá. Então, o Mauro, secretário do Colegiado de Tecnologia, ele questiona, né, o incremento de mais esta atribuição, né, por um servidor justificaria a gratificação do servidor envolvido? Aí a Letícia, ela complementa. Detalhe que temos a proibição de novas gratificações nesse período, nesse ano, pela Lei Complementar 173. Eu penso que essas questões elas vão ser construídas com o tempo, uma vez que os nossos próprios órgãos de controle ainda não têm implementado a LGPD. Nós temos o Tribunal de Justiça, mas falta ainda o Ministério Público, o próprio Tribunal de Contas, então até eles estão se adequando com relação a isso. Então, acho que não tem uma resposta pronta para isso, né, doutora Thaisa? Esse efetivamente é um assunto bastante delicado, porque não só a Lei Complementar 173 de 2020 nos impede aí novas vantagens, enfim, aumentos de despesas até o nosso próximo ano, como vivenciamos agora o período eleitoral, né? Sim, nós poderíamos estar falando no desempenho de uma atividade especial pelo servidor, né, e haveria esse direito, sim, de ser remunerado. No entanto, podemos agora, neste período, criar ou conceder novas gratificações, né? O que os órgãos estão fazendo é efetivamente designar essas pessoas sem remuneração, né? Então, são pessoas realmente que fazem pelo amor à causa, e aqui, por exemplo, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, logo após o Tribunal de Justiça da Paraíba, tem já nomeado o seu encarregado de dados. São funções não remuneradas. Perfeito. Bom, a outra pergunta do Sr. Wagner é se já existe algum modelo de documento para podermos ter como exemplo relacionado a município, essa pergunta. Aqui em Santa Catarina, a gente não conseguiu ainda avaliar, né, se tem algum município que já está implementando a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não consegui fazer essa análise ainda. A doutora Thaisa conseguiu verificar se aqui em Santa Catarina a gente tem algum município já com a nomeação desses atores, a implementação de algum... Pode falar, doutora. Doutora, eu não tive acesso, né? Efetivamente, a minha preocupação também maior foi saber como quão avançados eles estão, o Ministério Público. E o que a gente pode constatar é que efetivamente eles estão trabalhando. Eles estão com que são os modelos que eu acho que todos estão se utilizando, são esses, por exemplo, que a gente passou ali pelo site da Autoridade Independente do Reino Unido, ou são tabelinhas, ou nós mesmos podemos criar os nossos modelos, montar as nossas tabelinhas de acordo com o que a legislação, a letra da lei, ela requer. O que ela pede? Que você estabeleça ali, disponibilize o dado que você possui, né? Esse tratamento de dado, qual é a finalidade, por que você trata, você tentar encaixar na base legal, em algumas das bases ali do artigo 7º. Então, são efetivamente
serem Doutora, construídos aí de acordo com cada... Desculpa. falhou, a gente não conseguiu te ouvir no final. Acho que eu vou tirar a minha imagem, talvez. A doutora estava falando que os modelinhos eram aqueles que já foi mostrado, que a doutora nos mostrou. Isso. Por exemplo, o Tribunal de Justiça daqui, ele não tem ainda mapeado também os seus dados pessoais. Qual avançado ele está? Ele está se capacitando, ele tem o seu comitê gestor nomeado, ele tem o seu controlador também já definido, que é o presidente do Tribunal de Justiça, o seu encarregado também, que é o membro do comitê gestor. E os próximos passos, segundo o próprio encarregado do Tribunal de Justiça daqui, é iniciar, então, esse mapeamento pelo Tribunal de Justiça e, posteriormente, levar às comarcas. Daí, a importância de nós iniciarmos. Então, acho que é justamente isso que se pede, sabe? Você começar. Você sair do lugar comum. Ah, mas eu não vou ter até setembro mapeado. Ninguém espera que você tenha até setembro tudo mapeado, mas se espera que a gente inicie esse trabalho. E aí, talvez, então, pelos processos mais críticos, né? Perfeito, entendido. Um outro questionamento veio da doutora Cleide, que é o jurídico da AMAV. Ela questiona se o SIGA tem alguma perspectiva de construção de uma ferramenta tecnológica que auxilia os municípios na construção do relatório e gestão de dados. Daí aqui eu ressalto que pelo SIGA está aqui nessa reunião o Denis, o Henrique, o Arthur, o Emerson, deixa eu ver quem mais que está aqui do SIGA, a Morgana e Renato. Esses são os funcionários do SIGA, os servidores do SIGA que estão aqui conosco nessa reunião. Então, se a doutora Thaisa não puder responder, talvez algum deles. Bem, até o presente momento não há no SIGA uma ferramenta para mapear esse fluxo de dados, né? Agora, eu não sei se os meus colegas vão conseguir me auxiliar, a Emerson, nosso gerente de tecnologia, se alguém deles tem alguma informação distinta e que possa auxiliar. Consegue nos ouvir, Emerson? Oi, bom dia. Bom dia. Então, o SIGA tem alguma perspectiva de construção de uma ferramenta tecnológica que auxilie os municípios na construção do relatório e gestão dos dados? Assim, no momento a gente não está pensando em nada a respeito disso, porque essa questão da LGPD, é uma questão processual, é mais ou menos, a gente estava discutindo semana passada, envolve muito mais a questão de confecção de processos internos, procedimentos, atividades, como um encaminhamento por exemplo, para buscar uma certificação ISO 27001. Ela envolve muito mais uma questão interna, é uma questão de consultoria. Não é uma questão sistemática, eu não consigo definir um sistema para geração de relatórios para LGPD. Não, é algo inviável. Existem realidades diferentes em todas as prefeituras, as associações, consórcios. É um processo para cada ente. Ele é muito mais uma questão de boas práticas, de estabelecimento de normas, do que sistema, realmente. Entendi. O outro questionamento que a gente tem aqui é se tem algum material, né? O ideal seria que, então, a gente elaborasse um material para orientação para aplicação na prática pelos municípios. A gente vai tentar elaborar, doutora Cleide, uma vez que também estamos em meio à pandemia, estamos em início de período eleitoral, já com um prazo de condutas vedadas, então, nesse momento, não poderia os municípios fazerem publicidade institucional, tá? Não pode fazer publicidade institucional, mas a FECAM, sim, a FECAM se compromete em elaborar um material de orientação para os municípios com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Assim como nós estamos fazendo essa reunião aberta do Colegiado de Tecnologia, nós faremos outras reuniões voltadas à Lei Geral de Proteção de Dados. O que a doutora Thaisa fez nesse momento de fazer essa abordagem
Foi um trabalho excepcional, porque se a gente for pegar a lei, daria para fazer um evento para cada artigo que traz a lei. Um evento explicando sobre dados, um evento explicando sobre os atores, um evento explicando sobre prazos, enfim, é bem complexo. E o que a gente está fazendo aqui é uma primeira abordagem, uma primeira conversa com vocês, para já tentar ir se conscientizando que essa lei ela já está vigente, alguns aspectos, como a doutora explicou, e que a gente tem que começar a fazer essa captação do que é que tem de dados dentro do município. A doutora Thaisa levantou a mão aqui, acho que ela quer falar. Desculpe, agora está até um pouco fora do contexto, mas em relação aos sistemas de tecnologia, eu fiquei tão feliz quando eu escutei, e agora eu não vou saber o Andrei, e aí não é propaganda, tá? É porque é uma pessoa que também fala bem sobre o assunto, da IBM, comentando que, por mais que você tenha acesso à melhor ferramenta tecnológica, aí tem algumas já disponíveis que os senhores já devem ter acesso, de nada adianta essa ferramenta se nós não soubermos o que nós precisamos dessa ferramenta. Então, é o que, inclusive, ele falava em alguma das falas dele. Uma pessoa me pede aqui um sistema. Não, mas o teu sistema, ele emite relatórios? Emite. Que relatório você quer? Eu não sei relatório para LGPD. Não, mas qual relatório você quer? Então, talvez, a partir do momento que a gente passe a conversar ainda mais sobre o tema, a gente consiga identificar que o que a gente tem em casa já nos ajuda e nos ajuda muito, ainda mais em meio a toda essa crise econômica que vivenciamos. Perfeito, obrigada, doutora Thaisa. E o último questionamento, a doutora Cleide também questiona se tem algum material da CNM a respeito. Sim, tem algumas notícias e, se não me engano, tem uma nota técnica. Eu também posso disponibilizar isso depois para vocês. Mas nada que seja uma cartilha com passo a passo, que eu imagino que é isso que a doutora Cleide gostaria que tivesse. Isso não tem na CNM ainda, tá? E a última pergunta é do Michel, nosso técnico. Ele questiona, né? Quer falar, Michel? Quer fazer a sua pergunta? Eu leio. Então, tá bom. A administração municipal possui hoje vários sistemas e serviços tecnológicos contratados de terceiros. O sistema é da empresa que desenvolveu e a prefeitura faz o uso, inclusive na inserção das informações. Caso aconteça de uma informação pessoal ser usada ou tratada fora do contexto da lei, quem que responderia? E caso o sistema, serviço, não for adaptado para atender a lei dentro do prazo, após a efetivação, quem que responde? Prefeitura ou a empresa mantenedora do sistema? Não. Michel, uma excelente reflexão. A LGPD, ela nos traz a responsabilidade solidária do controlador e do operador. Então, controlador, município, operador, teu terceiro, né? Tua empresa contratada. Independente de efetivamente quem foi o responsável ou não. Aí, logicamente, depois a administração, se o responsável foi o contratado, ela pode buscar a sua reparação, né? A sua restituição, enfim. Ocorre que, daí a importância, Michel, nesse nosso caminho de adequação, de revisitar as nossas políticas internas, nós revermos, inclusive, os nossos contratos administrativos, nossos contratos com esses terceiros. Mas se eu não tiver esse contrato? Eu tenho, sim, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que, independente de contrato, diz que há uma responsabilidade solidária. Mas por que a importância de eu inserir outras obrigações nesse contrato? Por exemplo, sabemos que, frente a um requerimento do titular, eu tenho que responder a esse titular de forma imediata ou completa em 15 dias. Se é o meu terceiro que tem os dados desse titular, ele não pode levar 10 dias úteis para responder uma pergunta minha, para me dizer o que ele está tratando, como ele está tratando. Então, eu tenho que inserir no meu contrato cláusulas. Olha, fornecedor, você tem que me responder os meus pedidos em no máximo 5 dias úteis, ou em no máximo 1 dia útil. Frente a um incidente de segurança da informação, independente de que incidente seja, eu quero saber imediatamente. Leia-se, em no máximo 1 hora, 24 horas. Ainda mais se esse incidente causar danos ao titular, porque aí você começa a ter outras obrigações e responsabilidades.
notificar a NPD, notificar o titular. Então, sim, a responsabilidade é solidária, daí a importância independente para cumprimento das obrigações que você estabeleça cláusulas mais no seu contrato. Obrigada, doutora Thaisa. Então, ó, esse é um outro tema que nós poderíamos, então, fazer um evento, uma live exclusiva para falar sobre essas questões jurídicas vinculadas à LGPD, porque é bem complexo, né, doutora Thaisa? Pessoal, a nossa proposta que tínhamos para trazer para vocês é esta, tá? É uma introdução, uma ótima introdução. A doutora Thaisa conseguiu sintetizar muito bem. Eu agradeço a disponibilidade. Quero agradecer também ao diretor do SIGA, que possibilitou que isso acontecesse, o seu Gissani. Agradeço a presença de vocês, mas essa é a nossa primeira reunião sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Faremos outras em relação a este assunto. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem mais informações, gostariam desse material que a doutora Thaisa disponibilizou, que são esses links, esses sites, né? Eu peço para quem entre em contato, então, para o jurídico aqui da FECAM. O e-mail é juridico@fecam.org.br. Lauri, pois não? Queria falar? Pode concluir, doutora Juliana. Só no final, uma ideia de trabalho. Perfeito. Como essa é uma reunião aberta, Lauri, a gente se disponibilizou apenas a fazer essa apresentação da Lei Geral de Proteção de Dados. Aí eu passo a palavra para você mesmo, para finalizar, se você quer falar com os demais membros do colegiado. Pessoal, analisando tudo que a doutora Thaisa passou para nós, como a doutora Juliana acabou de comentar, é uma introdução, né? Analisando isto, a gente vê que teremos bastante trabalho, tanto jurídico, controle interno, como nós da área de TI, né? O que eu gostaria de propor para vocês, para a gente dar continuidade, né? Falando em nome do colegiado, se vocês concordarem. E nós estarmos fazendo algum levantamento, algum estudo, algo relacionado à lei, e nós propormos a cada associação fazer isso com seus municípios, para ver o que a gente tem, o que a gente pode levantar, e num futuro próximo estar realizando uma nova reunião para que a gente consiga dar continuidade desse trabalho. Eu vejo que não tem saída, né? Como a gente teve a conclusão, né, da doutora Thaisa, que setembro, de um jeito ou de outro, né, a coisa vai entrar em funcionamento. Então, eu penso, né, que todos nós poderíamos reunir o pessoal de cada associação afins, fazer uma reunião para dar alinhamento de como tratar esta lei, como a gente iniciar o nosso trabalho para cumprir essa lei. Lógico, as associações, né, vê a necessidade de cada uma, e a gente leva isso para a FECAM com o Michel e com o SIGA, né, lá com o pessoal do Gilda e companhia, para que a gente consiga avançar com esse trabalho. Até porque nos preocupa um pouco, doutora Thaisa, que existem municípios que a gente sabe que tem a área de tecnologia da informação que são pessoas contratadas, né? E aí, como fica? Pode, não pode? Vazou? Então, é um monte de informação que, a princípio, é algo simples, né? Mas, primeiro levantar as informações, né? Aí depois a gente tenta dar continuidade. Minha opinião, gostaria da posição dos participantes, né? Se o pessoal, principalmente né, das associações, dos municípios que estão presentes, se concordam que a gente dê uma continuidade, né, quanto ao colegiado de tecnologia da informação nesta linha. Pode ser mais ou menos nessa linha, o pessoal pode se manifestar fazendo favor. Lauri, posso falar? Ok. Lauri, estão me ouvindo? Sim, tranquilo. Posso falar? Pessoal, bom dia, então. Presidente, daqui a pouco, como sugestão e também com a aval da Juliana, talvez a gente poderia montar dentro do CETEC, com a colaboração do CEPAM,
não muita coisa, um breve questionário para que as associações pesquisassem com os municípios como está a situação da Lei Geral de Proteção de Dados. Poucas perguntas, né? Se já está implantando, se começou a fazer alguma ação, poucas perguntas para que a gente pesquisasse junto aos municípios e depois a gente trouxesse para o grupo retorno. Não nada muito aprofundado, né? Só para ter esse levantamento, como a Juliana colocou, que a gente não tem noção ainda a nível de estado como é que os municípios estão atuando, se estão atuando. Então, quem sabe a gente podia fazer um questionário breve, 5, 6 perguntas, se a Juliana quisesse colaborar também na elaboração, que está mais por dentro da lei, e a gente usar nas associações para depois decidir, né, em colegiado qual o próximo passo que a gente toma. Se daqui a pouco a gente vai precisar, não, vamos montar um GT específico para trabalhar documentos, para a gente ter uma ideia de por onde a gente começa. Sim, eu acho que é possível, sim. A gente elabora um texto e encaminha um formulário do Google mesmo, né? Isso. Acho que bem simples, né, Juliana? Doutora? Coisas que eles não demorem muito para responder e que se também, assim, se o município não responder, que a gente possa ligar e perguntar e a gente mesmo preenche. A gente sabe que tem município que responde, tem município que não. Então, se o município não responder, a gente descobre alguém na prefeitura que dê a informação, pelo menos, a gente lança na plataforma e a gente vai ter uma visão do estado todo, né? Lauri, tá no mudo. Né? Podemos proceder assim, Juliana. Michel, FECAM monta o formulário, encaminha as associações, né, como é de praxe, seguir essa linha, e nós falamos com o pessoal do município, né? Seria importante, né, que nesse questionário tivesse incluído o jurídico e o controle interno. Perfeito. Vamos fazer então, vamos analisar. Ok. Obrigado. Pessoal, então é isso. Agradeço de novo a participação, a disponibilidade, a paciência da doutora Thaisa. Doutora, muito obrigada. Amigos, eu agradeço o convite que me foi feito, fico muito feliz. E mais uma vez, obrigada, doutora Juliana, obrigada, Lauri, obrigada a todos os presentes. Obrigada, pessoal. Um ótimo dia, boa semana a todos. Tchau, tchau.